Olá pessoal. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar do assunto que são os extremos de funções. No livro que a gente tem adotado, esse assunto está na seção 4.1. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai falar de máximos e mínimos absolutos, vai definir máximos e mínimos locais, vamos ver o que é um ponto crítico, e também vamos ver como é que a gente faz para determinar os extremos, em especial os absolutos. Vamos ver alguns testes, algumas coisinhas, tá? Muito bem, vamos começar então definindo o que são máximos e mínimos que a gente chama de absolutos. Bom, a primeira definição é o que a gente chama de valor máximo absoluto em uma região da reta, aquele valor que é o maior de todas as imagens. Então, assim, eu vou dizer que a função tem um máximo absoluto num ponto determinado C, quando a imagem desse ponto for maior ou igual à imagem de todos os outros pontos dentro daquele domínio. Tá? Então, ele vai ser um máximo absoluto se ele for o maior valor dentre todos. Então, aqui no C eu tenho o que a gente chama de ponto de máximo, e esse f de C é o que a gente chama de valor de máximo absoluto. Analogamente, a gente tem um valor de mínimo absoluto num determinado ponto C, se agora ele for menor ou igual a todo mundo. Né? No máximo absoluto era maior ou igual, no mínimo absoluto ele vai ser menor ou igual a todo mundo. Certo? Essas são as definições iniciais de máximo e mínimo absolutos. Absolutos porque não tem ninguém maior que o máximo e, obviamente, não vai ter ninguém menor que o mínimo. Vamos ver no próximo slide alguns exemplos disso. Bom, vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. A função cosseno de x, quando eu defino essa função dentro desse intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, ela tem esse gráfico, né? E aí eu observo que de todos os valores que a função pode obter entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o menor deles é zero. E ele ocorre tanto em menos π sobre 2 quanto em π sobre 2. E o maior valor que ela obtém é 1. E isso ocorre no ponto x igual a zero. Então, da definição que a gente viu anteriormente, a gente diz que para o valor c igual a menos π sobre 2 e vamos chamar de C1, né, porque nós vamos ter vários valores aqui, e C2 igual a π sobre 2, nesses dois valores, a função tem um mínimo local, um valor mínimo local. E esse valor mínimo, desculpa, local não, global, ou absoluto. E esse mínimo vale zero, ou seja, o f de c é igual a zero, tanto para C1 quanto para C2. E no valor C3 igual a zero, ela possui um máximo, né, absoluto. Aqui esse mínimo também, só para deixar registrado, absoluto. É um máximo absoluto. E o valor desse máximo é 1. Né? Então, no ponto menos π sobre 2 e π sobre 2, a gente tem um mínimo absoluto. Eu posso ter mais de 1. E o zero é o meu valor de mínimo absoluto. No ponto C3 igual a zero, eu tenho um ponto de máximo absoluto, cujo valor de máximo absoluto é 1.
Um outro exemplo, ainda nesse mesmo gráfico, é o da função seno de x. A função seno de x, dentro do mesmo intervalo, o que a gente tem? No ponto menos π sobre 2, eu tenho um mínimo absoluto, né? Então, para a função seno, eu tenho um ponto C1 igual a menos π sobre 2 como sendo de mínimo absoluto, e o valor desse mínimo é menos 1. Enquanto no ponto C2 igual a π sobre 2, a gente tem um máximo absoluto. E o valor desse máximo absoluto é 1. Certo? Então, esses são dois exemplos de máximo e mínimo absolutos para duas funções. Agora, veja bem, dependendo do domínio que a gente usa, a gente vai ter um valor de máximo ou de mínimo absoluto diferentes. Tá? Então, mudou o domínio, se eu mudar o domínio, eu posso ter extremos diferentes. Bom, então, ó, nesse primeiro exemplo, a gente está olhando para a parábola, né? f de x igual a x quadrado, e eu estou usando o domínio como toda a reta. Em toda a reta, essa função ela tem um mínimo absoluto, mas ela não tem máximo absoluto, porque essa função não para de crescer para nenhum dos dois lados. Então, eu tenho um mínimo absoluto nesse ponto, mas não tenho máximo absoluto. Agora, se eu pegar o intervalo de 0 a 2 fechado, né? Intervalo fechado de 0 a 2, aí ela vai ter um mínimo absoluto em 0 e ela vai ter um máximo absoluto no ponto 2. Justamente porque dentro desse intervalinho só, considerando só esse intervalo, esse ponto, o f de 2, que é 4, né, aqui, ó, vai ser o maior valor dentre todos os valores que a função atinge. E o zero, que eu obtenho no ponto 0, é o menor deles. Então, nesse intervalo, eu tenho máximo e mínimo absolutos. Veja, se eu pegar o intervalo aberto em 0 e fechado em 2, eu só vou ter máximo absoluto de novo. Eu só vou ter máximo absoluto agora. Porque no 0, eu não tenho mais, né? E aí, eu não vou ter o último ponto antes do 0 aqui, por conta da continuidade. E no ponto 2, eu tenho o mesmo máximo que eu tinha no caso anterior, que é o valor 4. Então, esse é o valor de máximo absoluto. E o 2 é o ponto de máximo absoluto. E por fim, se eu pego um intervalo aberto de 0 a 2, eu tenho ausência de extremos, porque eu não tenho nem mínimo nem máximo. Tá certo? Então vamos lá, vamos em frente. Bom, conhecendo então a definição de máximo e mínimo absolutos, eu vou apresentar para vocês um teorema que é o teorema do valor extremo. O que diz esse teorema? Se eu tiver uma função contínua num intervalo fechado, observe que o intervalo precisa ser fechado. Se não for fechado, esse teorema não vale. Tá? Seja ele de que tamanho for, ele tem que ser fechado. Então, essa função ela assume tanto um valor de máximo quanto um valor de mínimo. Então, ela sempre vai ter um máximo e mínimo dentro de um intervalo fechado. Tá? Toda função contínua definida num intervalo fechado, ela assume valor de máximo e mínimo. Tá? E esse máximo e mínimo são absolutos. Em outras palavras, sempre vai ter números x1 e x2 dentro desse intervalo, pode ser inclusive os extremos, de modo que f de x1 vai ser o menor valor e o f de x2 vai ser o maior valor, satisfazendo essa condição aqui. Todos os valores de f de x vão ser menores ou iguais que o mínimo, maiores ou iguais que o mínimo, desculpa, ou menores ou iguais que o máximo.
Posso ter mais de um desses valores? Posso, tá? Eu posso ter vários deles, tá? Mas o fato é que, sendo contínua no intervalo fechado, eu sempre vou ter valores absolutos nesse intervalo. Vamos agora para outra definição. Agora vamos falar de máximos e mínimos locais. Qual a diferença básica de extremos absolutos para extremos locais? É que nos extremos locais a gente fala de máximo e mínimo apenas numa região do ponto. Então, nesse caso, a gente define uma função no domínio da reta, e aí a gente pega o ponto C como um ponto, agora tem que ser interior a D. E aí a gente pega I como sendo um intervalo I contido no domínio, um intervalo aberto, contendo esse ponto C que eu disse lá. Tá? Então a gente tem o domínio, no domínio a gente tem um ponto lá dentro, e aí eu defino um intervalinho aberto contendo esse ponto. A partir daí a gente define máximo e mínimo local. Então, a função vai ter um valor de máximo local nesse tal ponto C que a gente está descrevendo aí, se f de x for menor ou igual ao f de c, ou seja, a imagem de c for maior do que todas as outras imagens, apenas para os pontos dentro desse intervalinho. Então, veja, a gente tem a função, tem o domínio da função, seja esse domínio quem for aberto, fechado, a reta toda, isso não me importa. Aí eu tenho o ponto C e eu tenho um intervalinho I que contém esse ponto. Então, eu estou falando de máximo e mínimo somente dentro desse intervalinho. O domínio é maior. Tá? O domínio pode ser fechado, aberto. O domínio é o domínio da função, e aí o intervalo é um conjuntinho que contém C. Então, dentro desse intervalinho, ninguém tem imagem maior do que a imagem de C. Quando isso acontece, eu chamo isso de valor de máximo local. O de mínimo é o contrário. Dentro desse intervalinho, ninguém vai ter um valor menor do que o valor de f de c. Bom, então vamos ver um outro resultado bastante importante nesse estudo de extremos de funções, que é o seguinte. Esse teorema fala para a gente que se uma função possui um valor de máximo ou de mínimo num determinado ponto C, então se eu sei que nesse ponto aqui eu tenho um máximo ou um mínimo, e se a derivada da função está definida nesse ponto, então a derivada nesse ponto vai ser zero. Veja bem, se a função tem um valor de máximo ou de mínimo em um determinado ponto, e se a derivada da função está definida nesse ponto, o valor da derivada no ponto C vai ser zero. Por que isso? Porque se o ponto é de máximo, ele faz isso aqui, a função tem que fazer isso aqui. E aí, nesse ponto aqui, a reta tangente, ela é paralela ao eixo x. Ou seja, o coeficiente angular dessa reta é zero. E a mesma coisa vale para o mínimo. Porque a tangente nesse ponto aqui tem coeficiente angular zero. Então, se o ponto é de máximo ou mínimo, a derivada nesse ponto é zero. Mas observe, a derivada ser zero não garante que ele é máximo ou mínimo. Tá? Mas se ele é máximo ou mínimo, então a derivada nesse ponto é zero. Isso que diz o teorema. Vamos lá. Agora a gente vai definir o que é um ponto crítico. Ponto crítico são os pontos que a gente vai chamar de candidatos a máximo ou mínimo. Então, um ponto interior de um domínio de uma função f, onde
derivada é zero, então um ponto onde a derivada é zero, ou um ponto onde a derivada é indefinida, esse cara é chamado de ponto crítico, certo? Então, um ponto onde a derivada é zero ou ela é indefinida é conhecido como ponto crítico, certo? O que acontece? Vamos ver um exemplo. Pega essa função aqui, f de x igual a x ao cubo menos 12x. Quando eu derivo essa função, eu vou ter 3x ao quadrado menos 12. Tá aqui. Quem são os pontos críticos dessa função? Primeiro, essa função não tem nenhum ponto onde ela não esteja definida. Então, pontos onde a derivada esteja indefinida, para esse caso aqui não existe. Então, só falta eu procurar os pontos onde a derivada é zero. Então, igualando a derivada a zero, eu resolvo esse sisteminha. Então, se 3x ao quadrado menos 12 é igual a zero, 3x ao quadrado é igual a 12, aí esse 3 eu passo dividindo, 12 dividido por 3 dá 4, x ao quadrado é igual a 4, significa que o x é igual a mais ou menos 2. Esses caras aqui são os meus pontos críticos. Então, essa função tem 2 pontos críticos. Esses pontos são pontos candidatos a serem máximo e mínimo. Tá? Bom, o último tema da aula vai ser um pequeno passo a passo de como determinar extremos absolutos. Por enquanto, a gente vai falar dos extremos absolutos. Tá? Então, veja bem, para isso a gente precisa que a função seja contínua e que o intervalo seja fechado e finito. Tá? Então, tendo uma função contínua e um intervalo fechado e finito, então a gente consegue determinar os extremos dessa função, os extremos absolutos dessa função. Como é que a gente faz? Primeira coisa, a gente calcula a função, a gente calcula a imagem da função em todos os pontos críticos da função que estão no intervalo e nas extremidades do intervalo. Certo? Então, calcular a imagem da função em todos os seus pontos críticos e nas extremidades desse intervalo aqui. Então, se o intervalo é um intervalo AB, tá? E se a função tem pontos críticos, digamos, x1, x2 e x3, todos esses pontos contidos em AB, né? Esses são meus pontos críticos. E lembrando que ponto crítico são pontos onde a derivada é zero ou a derivada não está definida. Então, eu calcularia a imagem da função nesses 5 pontos: A, B, x1, x2, x3. Depois, feito isso, o maior desses valores é o que eu chamo de extremo de máximo absoluto, e o menor desses valores é o que eu chamo de mínimo absoluto. Certo? Simples assim. Calculo as imagens nos pontos certos, né? Nas extremidades e nos pontos críticos. O maior deles vai ser o máximo, o menor deles vai ser o mínimo. Vamos ver um exemplo. Eu peguei a mesma função que a gente tinha usado anteriormente, porque a gente já calculou os pontos críticos dessa função. Certo? Então, se eu considerar o intervalo 0,3, eu vou olhar quem são os máximos e mínimos absolutos dessa função. Veja só. Então, a primeira coisa, quem são os pontos críticos dessa função? Os pontos críticos são 2 e menos 2. Só que observe que o ponto 2 pertence ao intervalo. O ponto menos 2 não pertence ao intervalo. Então, esse ponto aqui eu não preciso usar. Certo? Porque ele não faz parte do intervalo. Os pontos críticos precisam pertencer ao intervalo. E quem são as extremidades? As extremidades são o 0 e o 3. Então, nesse caso, eu tenho 3 pontos para calcular. Se o ponto crítico
cair na extremidade do intervalo, então eu só preciso fazer esse cálculo uma vez, óbvio. Veja só, aqui eu tenho os pontos que eu vou usar, como eu disse, o 0, o 2 e o 3, e aí eu vou calcular a função desses pontos. Então, f de 0 deu menos 12, f de 2 dá menos 4, e o f de 3 dá 15. Dentre esses valores, esse aqui é o menor deles, esse aqui é o maior deles. Então, esse é o que eu chamo de valor de mínimo, e esse é o que eu chamo de valor máximo da minha função. Então, essa função aqui, dentro deste intervalo, ela tem valor mínimo, menos 12, no ponto 0, e um valor de máximo, igual a 15, no ponto 3. Ok? Por enquanto é isso. A gente se vê numa próxima. Bons estudos!